Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um encontro aqui do FNP Finanças. Hoje a gente vai estar com a Patrícia Mirilli para falar de uma transição de carreira fantástica que ela fez, né? Depois de uma carreira longa em finanças, ela se encontrou por um outro caminho que já eu falo com vocês. Antes de eu passar a palavra para a Patrícia, eu quero falar com vocês aqui sobre a FNP e para você que está aqui com a gente pela primeira vez, né? Conhecendo a FNP, e a gente depois segue, vou dar a palavra para a Patrícia seguir falando com a gente, tá bom? Deixa eu dividir a tela aqui. Pronto. Então, pessoal, fundei o FNP em setembro de 2020, né, durante a pandemia, e foi um movimento mais bacana que eu fiz na vida, porque a partir do FNP a gente tem levado conhecimento para o Brasil inteiro de forma gratuita e tem ajudado muita gente, tá legal? Somos todos executivos de mercado, né? Estamos aqui com o André Lauria, que é um executivo renomado no mercado, e ele tem uma série inteira sobre FP&A, né, que tem ajudado muitas pessoas no nosso Brasil. A gente recebe muitos comentários, muitas mensagens de pessoas agradecendo o trabalho, né? E a pessoa, a partir do material que o Lauria prepara, que a Isabela preparou também, puderam caminhar nas carreiras, caminhar na sua formação de forma absolutamente gratuita e no tempo deles, né? Então está aqui nosso conjunto de professores, né? Tem o Rico, que é o professor de tesouraria, tem o Rubem, que é professor de contabilidade, o Lauria, que está aqui, que é nosso professor de FP&A, Regiane, que é professor de ESG, tem a Rayane, que cuida das nossas finanças, e a Cíntia, que cuida da nossa divulgação e da nossa expansão. Então tem muito mais do que 500 horas de conteúdo, lá a gente tem mais de quase 130 palestras de grandes nomes do mercado, palestras entre 1 hora e meia, 2 horas, em que os diversos temas são atendidos, né? Temos os programas de mentoria, a gente realmente trata ali de uma forma prática e objetiva, né? Então você realmente pode seguir a trilha de caminho que você desejar. O FNP também desenvolve um programa de bolsa de estudos para alguns alunos, né? E é assim que a gente vai mudando o Brasil através do conhecimento. Estamos presentes em cada unidade da federação, ou seja, em cada estado tem uma pessoa que acompanha a FNP. Temos pessoas de fora do Brasil que acompanham a FNP, né? A gente tem uma turma de Angola, Moçambique, que tem nos acompanhado mais. Fomos reconhecidos pelo jornal Valor Invest, né? Lá em 2021. Eles entenderam a relevância do nosso trabalho, né? Fizeram uma divulgação muito bacana do que a gente prepara e faz. E esse é o FNP, tá bom? Isso é o que a gente faz com muito amor e carinho. E antes de passar a palavra em definitivo, né? Deixa eu chamar a atenção aqui do nosso disclaimer, né? Então, qual é o grande ponto Opa, se eu não dividir a tela fica complicado, né? E pronto. Esse aqui é o nosso disclaimer. Qual é o ponto de atenção aqui? Esse aqui é um bate-papo de domingo de manhã. Nada mais do que isso. Não estamos aqui falando em nome de nossas empresas, não estamos falando em nome do próprio FNP. Estamos aqui conversando sobre temas que são importantes para as carreiras de cada um de nós, né? Para que a gente possa evoluir, aprender e trocar ideias aqui, tá? Patrícia, o pessoal geralmente é muito perguntador, e aí depois você, né, quando te passar a palavra, você define lá se você deseja perguntas ao final ou no começo, tá? Ou só ao longo do trabalho. Deixa eu apresentar a Patrícia aqui, pessoal. Patrícia, a formação acadêmica dela, ela é graduada em Economia pela UFRJ, fez o MBA em Finanças pela FGV, depois fez o MBA em Marketing lá no COPEAD, e ela é formada pelo IBGC na formação de conselheiros de administração, né? Você já começou a mudar o caminho aqui, né? Economia, MBA em Finanças, já foi flertando ali para o marketing. Já foi Vou se contar um encaminhando para pouquinho lá. dessas transições também. Ah, isso é importante. Carreira bacana demais, começou lá pela Shell, chegando até uma posição sênior em tesouraria lá na Shell, passou pela Claro, na TIM também já chegou à posição de gerente sênior de planejamento comercial,
já na L'Oréal, já na posição em nível de diretoria financeira, né? Depois já termina a parte de diretoria de serviços de RH de recompensas, né? Depois como diretora de RH da DASA, né? Board member da Proxy, membro do Conselho Fiscal da BRH, membro do Conselho da MOP, mentora da Top 2U, membro da Open Mind Brasil, né, board member da Agência do Bem, e hoje ela é CEO do grupo Conduzir em Tempo Integral, tá? Então, a Gabriela, Patrícia, te passo a palavra para você nos encantar aí pela próxima hora, 1h30, fique à vontade, tá bom? E a gente vai conversando. Obrigada, Marcelo. Prazer estar aqui, então. Vou compartilhar aqui minha tela, vocês me avisam se já tiver no ar. Está no ar? Tá no ar, tá no ar. Maravilha. Bom, começo a capa Patrícia, dessa... Patrícia, só não tá na forma de visualização total, tá? Como se tivesse aquelas miniaturas à esquerda. Não tá no módulo apresentação ainda. Mas para mim tá. Vai. Engraçado, para mim tá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar de compartilhar, eu vou botar já na tela cheia e aí eu vou fazer de novo. Vê se agora foi. Foi. Agora foi. Começo, então, dando um bom dia, super prazer estar aqui. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. É sempre um prazer dividir um pouco a minha carreira e minha trajetória com as pessoas, porque, de alguma forma, gera insights, né? Gera reflexões. Eu fico muito feliz quando eu compartilho a minha trajetória e, de alguma forma, eu toco as pessoas. Então, eu tentei não ser arrogante com a frase da palestra, né, do caso bem-sucedido com a transição de finanças RH, porque, de fato, quando eu reflito tudo que aconteceu aí ao longo da minha trajetória, eu vejo que, de alguma forma, é possível fazer trajetória. Então, eu acho que a mensagem, se eu puder deixar aí ao final desse nosso bate-papo, de que é possível fazer uma trajetória de carreira independente da área que você queira mudar, eu já estou com o meu domingo ganho. E aqui a minha fotinho é a fotinho justamente que eu ganhei o prêmio de Top 10 executivas de RH no ano passado. Então, para provar que esse caminho aí pode ter louros. Bom, um pouquinho de mim, o Marcelo já falou, sou carioca, o meu sotaque não engana ninguém. Sou casada, sou mãe de duas filhas já grandes. A mais velha está terminando a faculdade esse ano e a mais nova está acabando o ensino médio. Então, já cada vez que eu comento sobre isso, eu me sinto mais com a missão já dada, né? já cumprida. Formação, um pouquinho do que o Marcelo falou, mas só comentar. Eu sou economista, eu sou apaixonada por número, decidi fazer a faculdade de economia com 13 anos de idade. Eu adorava, eu acho que eu não sou muito normal, não, mas eu adorava ver aqueles planos econômicos sendo lançados ali na década de 80, né? Eu ficava ali, plano antes do plano Collor, plano cruzado, né? Lá o Funaro. Eu sou dessa época aí que realmente se encantava, apesar de um assunto super duro, mas se encantava com o noticiário econômico. Fiz pós-graduação na FGV, já um pouco porque a faculdade da UFRJ é uma faculdade muito boa, mas muito teórica, né? E eu sentia muita falta da prática, enfim, da economia ali no dia a dia, então fui fazer a pós. E aí, já trabalhando, eu tinha muito a visão como empresa, né? Então, assim, tudo que eu pensava em termos, sei lá, de planejamento, estudo econômico, sempre com a visão da empresa, eu comecei a sentir falta da visão por parte do consumidor, por parte do cliente, e aí eu fui fazer o MBA em Marketing. E aí, já na 2015, eu já comecei a planejar o que eu chamo de plano B aí da carreira, porque a gente trabalha muito nas empresas e hoje eu ainda tenho muita energia, mas é difícil você imaginar depois dos 50 anos, você trabalhando 10 horas por dia, né? Então, mas eu não ia conseguir, não vou conseguir, né? Depois de uma aposentadoria de mercado corporativo, ficar parada em casa. Então, eu já imaginei qual seria o link com o mercado corporativo digamos assim, numa agenda um pouco mais leve. Então, o meu plano B aqui começou
a pensar em ser conselheira de empresas. Então, por isso o IBGC, fui buscar qual era o instituto na época mais reconhecido, enfim, me indicaram o IBGC, e eu realmente gostei muito de ter feito esse curso. E aí, em relação à carreira, então, comecei na Shell, como o Marcelo falou também, e aí começo muito com número, né? Então, começo na controladoria, mas logo vou para a área de planejamento de marketing. E justamente onde me encontrei, né, eu acho que onde fez sentido para mim é essa coisa do número ligado ao negócio, né? Então, assim, eu fui para a tesouraria depois também, já por conta até da pós em finanças. Amei a tesouraria no sentido de que eu tinha muita dúvida na época da faculdade se eu seguia pelas multinacionais ou se eu ia para banco, né? Na minha época era o famoso IGP, né, Icatu Garantia Pactual, e eu indo para a Shell, eu fiquei sempre na dúvida, pô, se eu tivesse ido para banco. Então, essa fase na tesouraria, para mim, foi muito importante para entender a realidade de mercado, mas, de fato, me identificar como uma pessoa de empresa mesmo. Bom, aí veio a Telecom no Brasil, o Sistema Telebrás foi privatizado, e surgiram as bandas Bs aí de celular, e eu fui para uma empresa chamada ATL, que operava Rio Espírito Santo, aqui, eu sempre moradora do Rio de Janeiro. Meu pai queria me matar, sair da Shell para ir para uma empresa chamada ATL, então na época eu não tinha esse conceito, mas era uma startup, não, uma empresa do zero cliente, então foi sensacional participar da construção de uma empresa, né? E aí eu fui para planejamento de marketing, comecei em planejamento de marketing lá, e aí transitei fui gerente de produto, fui planejamento comercial, engravidei da minha primeira filha, e a TL foi comprada pelos mexicanos, né? E aí teve o nome da Claro, e a matriz foi para São Paulo, e eu, grávida, não quis ir para São Paulo, e aí comecei a procurar outras oportunidades aqui para mim, e aí surgiu a TIM. Na TIM eu fui montar a área de planejamento comercial, também da operadora Rio Espírito Santo, exatamente a concorrente da ATL, e é impressionante, eu acho que assim, o que eu mais trago da TIM é a diferença de cultura, né? Eu acho que foi na TIM que eu entendi essa questão de cultura. Então, de fato, a Shell era uma empresa extremamente processual, sistêmica, né? Você tinha a regra, você tinha a matriz lá dando todas as diretrizes. Fui para a TL, primeiro uma empresa, uma página em branco, onde todo mundo podia contribuir ali de uma forma muito solta. Vieram os mexicanos e eu ali já vi uma transição, os mexicanos muito focados em custo, o que foi um choque um pouco para as pessoas, porque de uma hora para outra, você para tomar seu cafezinho, você tinha que botar uma moedinha, né? Ou trazer sua cápsula. Então, assim, algumas mudanças ali no dia a dia que já faziam perceber que tinha alguma coisa diferente. E na TIM, eu acho que outro choque, assim, muito dinheiro, assim, né? Eles não tinham problema nenhum de colocar dinheiro dentro da empresa, mas, ao mesmo tempo, uma cultura de trabalho com o italiano bastante apaixonante. Né? Os italianos são muito emotivos nesse sentido, né? Então, assim, as discussões eram muito acoloradas, que era uma coisa bem diferente do que eu tinha vivido até então. Então, ali eu pude perceber a questão de cultura. Bom, engravidei da segunda filha, na TIM, e eu, em planejamento, fui promovida para o planejamento Brasil, e eu estava viajando demais. Semana sim, semana não, eu estava em algum lugar do país e ficava, sei lá, 3 dias no mínimo, e com uma filha de 1 ano de idade, falei, não, gente, não dá para ficar assim, por mais que eu goste de trabalhar, a minha filha precisa ter prioridade aqui também. E aí fui procurar outras oportunidades, e aí surgiu a L'Oréal, e na L'Oréal eu já fui como diretora financeira, fazia toda a interseção entre as unidades de negócio, as fábricas, os centros de distribuição, e cuidava também de algumas unidades, de algumas áreas corporativas, como, por exemplo, recursos humanos. E aí foi quando surgiu o convite para ir para a área de RH. Vou contar um pouquinho mais à frente como é que foi esse convite, como é que foi essa transição e obviamente, o tema daqui de como é possível uma transição como essa. Bom, eu passei 8 anos aí como diretora de RH na L'Oréal, até vir a pandemia. A pandemia, eu acho que trouxe muita reflexão sobre a vida, né? E me trouxe também sobre se o que eu estava fazendo sentido ali para mim. Eu decidi dar uma parada, então eu combinei com a empresa de dar uma parada. Eu fiquei 6 meses fora, o que foi sensacional para a cabeça,
Eu acho que muita gente passou por esse momento. Bom, no meio do sabático, um ex-chefe meu que estava indo para a DASA falou o seguinte: puxa, vem para cá, a gente está com um plano sensacional de trabalho para a empresa, você vai gostar para caramba. O que você já fez para a L'Oréal, quero que você venha fazer aqui na DASA, enfim. E aí fui, passei 2 anos na DASA, e aí, novamente, uma decisão de sair do mercado corporativo até então. E aí, mais uma vez, no final do ano passado, recebi um convite que foi irrecusável, que é para ser CEO do Grupo Conduzir, também vou falar um pouquinho disso. Mas aí o que eu queria contar muito para vocês é sobre essa transição de finanças para o RH. Primeiro, como é que surgiu o convite? Né? Eu já estava há 3 anos e meio na área financeira da L'Oréal, e nas reuniões de orçamento, nas reuniões de fechamento mensal, a área de RH sempre tinha muita dificuldade de mostrar seus números, de explicar os seus números, de fazer um orçamento bem feito. Né? Então, eu lembro de sempre muitas discussões na área de RH, porque não havia uma preocupação com os números, né? Seja na elaboração ou no controle dos números, mas também, talvez, na responsabilização sobre os números. Né? Então, assim, chegava um mês e estourava não sei quantos milhões, não havia uma preocupação sobre, primeiro, sobre a explicação e, segundo, sobre como é que vamos resolver esse assunto. Né? Então, numa dessas reuniões, o presidente se irritou e me chamou num canto e falou: Patrícia, eu preciso de alguém que saiba fazer conta dentro da área de RH. Você me ajuda? Então, eu que já estava muito próxima e já muito empática em relação ao RH, né? Eu falei: não, claro, vamos lá. Então, era como se fosse um projeto. Eu me desvinculei da minha cadeira, porque a gente entendia que era um projeto de alguma coisa como pelo menos 1 ano. E aí cheguei no RH e, de fato, estava muito confuso. Né? Então, assim, o que eu comecei inicialmente? Trocando sistema, implementando o sistema que, na verdade, não existia, sistema de orçamento, melhorando os controles. Então, a gente fez bastante coisa ali que não era preocupação. Né? E aí, honestamente, depois de um tempo, eu comecei a entender o quanto o meu papel era importante, o quanto o meu skill era importante. Né? Então, assim, não vou dizer que qualquer transição é fácil, mas eu comecei a perceber que era possível sair de uma carreira que eu amava, né? Eu amo o número, para uma outra carreira que você, apesar, né, do primeiro papel ali ser um papel da responsabilização pelos números do RH, mas eu comecei a ver o quanto eu podia influenciar em outras áreas e o quanto eu podia aprender. Né? Então, acho que esse é um pouco do pano de fundo dessa transição. E aí eu queria trazer algumas mensagens para vocês de como eu me senti e de como eu acho que todo mundo que faz a transição, de alguma forma, se sente. Né? Então, as primeiras sensações, eu trouxe essa imagem aqui de uma estrada infinita, que você olha assim, meu Deus do céu, o que eu vou ter que aprender para, de fato, fazer uma boa carreira, uma boa cadeira aqui dentro. Né? Então, primeiro, uma sensação que não dá para fugir, que é a síndrome de impostora. Eu falei, gente, alguém vai descobrir que eu sou muito ruim para essa cadeira, né? Que eu não tenho a especialização necessária, enfim, que eu não tenho o skill necessário. Eu acho que esse é a primeira sensação de quando você faz uma mudança, até nem necessariamente de carreira, né? Mas às vezes de cadeira tem essa questão. Uma outra questão que me bateu muito forte é o seguinte: a sensação de estar invadindo um espaço que não era meu. Em alguma reunião de RH com os meus pares, eu perguntei assim: alguém gostaria de ter sentado nessa cadeira? Porque o presidente me colocou aqui, o VP entendeu que para mim que era importante para a empresa uma pessoa com o meu perfil estar aqui. Mas será que outro par meu de RH não gostaria de estar fazendo essa cadeira, né? De fazer parte do desenvolvimento? E eu achei muito engraçado que a resposta foi não, ninguém quer sentar nessa cadeira, porque é uma cadeira extremamente estressante, né? Principalmente para quem talvez não domine a arte, né, dos números. Para o RH, é uma cadeira muito dura, né? Então, eu também me tranquilizei em relação a isso. Mas eu tinha uma necessidade de aprender tudo muito rápido, né? Justamente para não identificarem que, puxa, cometemos um erro de trazer um financeiro para o dentro do RH, né?
E aí busquei muitos cursos para, talvez, poder cobrir esse gap inicial. E aí, ao longo dessa jornada, eu acho que eu tive muita tranquilidade para assumir as coisas que eu não conhecia, né? Então, assim, às vezes, em alguma reunião, ou, enfim, em algum encontro, falava-se algumas coisas naquele linguajar de RH que eu ainda estava muito por fora, né? Por mais que eu tivesse me ambientando com a área hard do RH, remuneração, benefício, frota, sistema, expatriado, tudo isso estava comigo logo de cara. Mas tinha muita coisa que eu não entendia, né? Da parte de recrutamento, da parte de treinamento, até a própria, de novo, o linguajar do RH era um linguajar um pouco diferente, é um linguajar mais soft, né? Não era tão duro quanto o EBITDA, o P&L, né? Que é o linguajar de finanças. Então, de alguma forma, é importante ter essa humildade, e essa humildade não é fraqueza. Acho que isso é importante dizer, né? Na hora que você percebe, e aí eu vou fazer um disclaimer aqui, é o seguinte, essa transição eu tinha acabado de completar 40 anos. Aos 40 anos, eu acho que você começa a ter a maturidade, perceber que quando você não sabe, isso não é fraqueza, isso é só uma passagem. Se você está afim de saber sobre aquela área, de conhecer, de se desenvolver, você vai correr atrás e esse gap ele vai diminuir. E um outro ponto muito importante, demora um pouquinho, mas também vem, e é importante a gente perceber isso, é o entendimento da minha vantagem competitiva. Então, quando eu estou ali numa área estranha, né, com um skill diferente, como é que eu uso essa minha vantagem competitiva para me tornar importante para a área? Né? Eu acho que isso foi também uma chave muito legal e foi a chave, talvez, que tenha me feito dizer o seguinte, não quero voltar para finanças. Me deixa aqui. Por quê? Porque o meu skill financeiro fez muita diferença na área. E aí, vou dar um exemplo. Na hora que ia para uma apresentação de orçamento, né, uma discussão sobre orçamento, eu tinha o mesmo linguajar do CFO, o mesmo linguajar do presidente, para a gente falar de qual é o impacto no P&L, qual é o impacto que eu vou ter, qual é o saving esperado, qual é o estouro, mas como é que eu compenso isso? Então, esse linguajar eu trouxe para mim como vantagem competitiva, né? E aí a gente sai com isso de uma área processual, uma área que era até considerada muito DP, né? Muito operacional, e a gente passa a ter um RH mais estratégico. De fato, a gente começa a entender como é que o RH pode ajudar o negócio e tudo que a gente quer fazer mensurado, de uma forma mensurada, entendendo exatamente o impacto no negócio. Né? Então, eu acho que essa foi a grande chave para dizer o seguinte, opa, entrei na área certa. E a outra coisa importante é a diversidade do pensamento como agregador. Então, o fato de estar todo mundo ali do RH e ter uma pessoa ali com uma cabeça talvez mais pragmática, mais racional, levantando pontos que talvez não fossem ali, né, na hora da discussão. Então, de fato, como gera valor. Então, independente de que transição, de que área para que área você está indo, quando você está lá, é você entender qual é a tua vantagem competitiva, o que você tem de diferente daquele grupo ali e como que essa vantagem ela pode ajudar para o negócio. E uma coisa muito importante, que também, assim, eu apareci lá do nada, né? Eu levantei a mão e falei assim, quero ir para o RH e simplesmente fui colocada lá. Não. Tive sponsor, né? Então, assim, o presidente queria que eu estivesse lá. O VP de RH, que apanhava, tadinho, ele queria que eu estivesse lá. Então, isso foi muito importante. E a questão do mentor também. Então, esse VP de RH, posso nominar aqui, é o Marco Dalpozo, que é um cara brilhante de RH, é uma das cabeças mais... Dalpozo era da Vale, né, Patrícia? O Dalpozo foi da foi Vale. Parmalat, foi Vale, foi L'Oréal. Ele é da minha época da Vale, eu passei por ele sim, um cara realmente fantástico. Ele é fantástico. Ele é uma das unanimidades dentro da área de recursos humanos hoje no Brasil. Então, ele foi um mentor assim, sensacional, sensacional. E quando ele saiu da L'Oréal, veio o Fábio Rosé, que é um cara que era de indústria farmacêutica, uma pessoa assim, que estava lá fora, estava fora do Brasil já há muito tempo. E eu falei, puxa, como é que ele vai encarar uma pessoa que, de novo, estranha no ninho, porque eu ainda me sentia assim.
E eu tive uma conversa muito franca quando ele chegou. Ele falou: olha, eu vim para cá para resolver um problema do RH, que era a questão dos números. A gente está num ótimo caminho, mas eu vou entender se você quiser colocar uma pessoa que tenha trilhado a vida toda aqui em RH. E ele falou: não, vamos ver como é que funciona a nossa relação. E hoje eu tenho uma relação maravilhosa com o Fábio, porque, eu digo com o Fábio nunca me ensinou sobre o meu trabalho, mas o Fábio me ensinou muito sobre pessoas, né? Então, essa troca, né? De eu ensinar para ele um pouco do mundo financeiro, né? Do skill financeiro, do olhar financeiro para o RH, e ele me ensinar sobre pessoas, que o gap que eu tinha, foi um casamento assim sensacional. Então, assim, é importante também, né? Não basta a sua vontade como executivo de fazer a transição de carreira. É muito importante que você tenha esses sponsors, esses mentores do outro lado para te apoiar. E aí, o Fábio já fez uma palestra, Paty, desculpa. Oi, Isa. O Fábio já foi palestrante aqui do FNP, Patrícia. A gente conhece um pouquinho o olhar dele de pessoas, né? Que é muito diferenciado. Ele é incrível no seguinte sentido. Eu que não tenho, né, a veia de psicologia, eu, para conhecer uma pessoa, olha que eu me considero uma boa gestora, mas eu, para conhecer uma pessoa, entender aquela pessoa, eu preciso de um tempinho de convivência. O Fábio, ele conversa com você 2 minutos. Ele consegue te descrever o que a sua família, seu histórico pessoal influencia na sua carreira, é uma coisa impressionante, impressionante. Então, ele foi um mentor assim fabuloso no sentido de eu me apaixonar pelo RH. Eu encontrei com os dois recentemente no RH Rio, tirei até uma foto com eles e postei, e falei o seguinte: os dois responsáveis pela minha vida feliz no RH. O Marco Dalpozo, por ter identificado um potencial, né, meu dentro do RH, e o Fábio por me fazer apaixonar pela área. Então, são pessoas que eu guardo aí realmente no coração. E aí, quando eu tento materializar as primeiras realizações dentro da área de RH, são ações onde o skill financeiro estão muito presentes, né? O skill está muito presente. Então, a primeira coisa que eu cheguei, e aí eu olhei para o RH e falei: gente, que bagunça. A Isa, eu acho que estava na L'Oréal nessa época, né, Isa? Eu falei: meu Deus, que bagunça. Que bagunça, porque assim, é um personograma. Então, assim, fulano tem essa cadeira porque é ele, tem esse salário porque é ele, tem esse benefício porque é ele. Eu falei: vamos acabar com esse negócio, vamos arrumar, vamos botar ordem na bagunça. E aí fui estudar, então fiz curso de cargo, né? de descrição de cargo, de ponderação, né? de pesagem de cargo, enfim. Então, fui estudar também para aplicar, para não ser uma coisa da minha cabeça, mas racionalmente eu olhava para aquilo e falei assim: gente, está muito fora de qualquer coisa. E aí, à medida que eu fui organizando isso, eu acho que eu também tenho uma vantagem de personalidade. Eu tenho muita coragem para fazer as coisas, né? Então, assim, se eu acredito, eu levo aquilo até o último minuto, né? Então, primeiro eu tive que provar para dentro do RH que era importante fazer isso, né? E depois a gente foi mostrando para os colaboradores, basicamente para os colaboradores, que essa organização começava a estar sendo feita, né? O RH era visto como um black box, né? Uma caixa preta, onde você não sabia por que você tinha tal mérito, por que você era promovido, fulano era promovido e você não, enfim. Então, eu comecei a organizar esse negócio, e, de novo, de uma forma muito fácil na minha cabeça, né? Porque, para quem trabalhou a vida toda em planejamento, isso, para mim, era muito, muito, muito básico para ser feito, né? Então, comecei a fazer isso e, de fato, a gente trouxe essa racionalização. Outra coisa, padronização, então, das políticas e dos processos, que era uma coisa também, a gente como filial no Brasil, a L'Oréal como filial no Brasil, a gente tinha algumas diretrizes da matriz, mas tinha muita coisa que era daqui, né? Então, também comecei a fazer essa padronização justamente para trazer racionalização, acho que para tudo. A eficiência na gestão de orçamento, isso aqui eu diria que foi a principal bandeira, né? A bandeira que fez com que
eu acho que o Comex, né, de forma geral, o presidente e os VPs, começassem a olhar para o RH e falar, não, essa área está organizada, essa área aqui controla os números, essa área que sabe o que está falando, né? Isso foi muito importante. E um ponto fundamental, eu diria, que é o seguinte, depois disso tudo organizado, como é que eu ia melhorar, e sim, já pensando no RH, né? Qual é o grande papel do RH? Eu acho que tem 2 grandes papéis. Você ter a sua força de trabalho, né? Você ajudar a contratar, treinar, enfim, você ter à disposição do negócio as melhores pessoas para trabalhar e para trazer os resultados do negócio. Acho que essa é uma missão muito importante. Mas uma outra missão tão importante, e essa eu abracei com muito carinho, é como é que eu transformo a vida dos colaboradores numa vida melhor aqui dentro, né? Do ponto de vista que é possível dentro da minha área. Então, eu precisava, olhava para, né, a minha situação. Eu cheguei em 2013 no RH, onde o Brasil ainda estava bombando, então a gente perdia muita gente para o mercado, e eu fui entender por que o turnover era tão alto. Porque a gente pagava muito mal. A gente pagava 25% da faixa, né, da mediana lá, de mercado. E eu falei, nossa, a gente precisa melhorar a situação, mas para isso eu preciso de dinheiro, né? Então, tem uma coisa de você saber negociar, e aí tanto internamente no Brasil, até a matriz precisava apoiar essa questão de botar um pouco de dinheiro para a gente melhorar a questão salarial, mas isso ia ter um limite, né? Então, como é que eu trago engajamento, como é que eu retenho funcionário sem ser só pelo salário? Aí eu foquei na área de benefício. Então, vamos melhorar benefício, mas da onde eu tiro o dinheiro? Da negociação de contrato com o fornecedor. Então, eu fiz concorrência com todos os fornecedores, para todos os serviços do RH. Eu trouxe a área de compras é uma das principais parceiras minhas, e aqui, de novo, volta a questão da coragem, porque eu troquei todos os fornecedores franceses da L'Oréal. De novo, com coragem, assim, eu recebia reclamação. Chegou uma vez o presidente da L'Oréal Brasil me chamou e falou assim, olha, eu acabei de receber um telefonema do vice-presidente da Renault do mundo, dizendo que a gente estava acabando com o contrato. Eu falei, bom, posso te mostrar. Fizemos um processo idôneo na área de compras e a Renault não levou. Tão simples quanto isso, né? Tenho aqui, mostrei lá quanto custaria mais manter a Renault dentro da fornecedora de frota da empresa. Ele falou, não, pode seguir, eu banco aqui com você. Então, é esse tipo de pressão que existia, né, no momento desse. Mas eu pude utilizar esse saving, dessa troca de fornecedor, para melhorar o benefício da empresa. Então, que eu acho que assim, a grande mensagem que eu tenho aqui para vocês de novo, eu estou falando de finanças para RH, mas eu podia estar falando de qualquer transição de carreira aqui. Entender, olhar para a nova área e entender como você consegue mexer naquela área para trazer resultado que talvez os seus pares ali não vejam, né? E não vejam não é por incompetência, é por falta de perfil, talvez. É um perfil diferente, né? Falta de perfil diferente. E aí, para completar, assim, muitas consequências boas vieram, né, dessa arrumação com essa visão mais racional. A L'Oréal era vista, né, era tida como patinho feio e de mercado, eu posso dizer assim, porque pagava muito mal, né? Tinha reconhecidamente pelo mercado um reconhecimento negativo. A L'Oréal paga mal, a L'Oréal, apesar de ser, e além disso ainda tem uma vida estressante lá dentro e paga mal. E a gente virou, aí, acho que 3 anos depois, lá para 2016, a gente já virou uma empresa top company benefício do Brasil, né? Então, a gente arrumou, eu olhava todos os benefícios e a gente também buscou assim, o que eu como empresa, tenho de diferente de outra empresa. Então, por exemplo, a L'Oréal tem os seus produtos maravilhosos e a gente fez um e-commerce para o colaborador poder comprar o produto com 50% de desconto e ainda receber em casa, né? Então, assim, é algo que o meu concorrente até pode fazer, mas, assim, as outras empresas não têm esse tipo de benefício. Então, a gente fez. Outra coisa que eu lembro, que também custou zero para a empresa, teve um trabalho de convencimento,
Mas, por exemplo, as startups eram as únicas empresas em que os funcionários homens podiam ir de bermuda. E a L'Oréal foi uma das primeiras grandes empresas a permitir que seus executivos fossem de bermuda, né? Então, e foi eleito, acho que em 2017, o melhor... E alguém foi? E alguém foi? Todos foram, com exceção do Comex. Com exceção do Comex, todos. Isa deve ter vivido isso, assim, mas assim, era uma felicidade dos colaboradores com as bermudas, principalmente verão do Rio de Janeiro, né? Vocês podem imaginar. Então, uma coisa muito legal, custo zero para a empresa, custo de convencimento, porque o presidente, por exemplo, nunca usou. Eu acho que eu nunca vi o presidente nem usar calça jeans. Então, foi realmente uma necessidade de convencimento ali, mas foi muito legal. Outra coisa muito importante, depois de todo esse trabalho, e aí de reconhecimento já da L'Oréal Brasil, então, assim, acho que o RH ganhou o respeito de novo junto ao Comex, mas foi o reconhecimento internacional da matriz. E aí eu trago a minha ida para o RH, eu tive uma entrevista com uma pessoa lá da França, para ele entender por que uma pessoa financeira estava indo para o RH. Ele estava muito, vou dizer, até revoltado, né? De por que a L'Oréal Brasil estava fazendo bagunça nas transições, né? nas carreiras, nas trilhas de carreiras das pessoas. E 3 anos depois, a matriz, eles fizeram uma visita aqui em 2016, e não só eu fui reconhecida como ótimas práticas, mas como o grupo levou como benchmark de ter uma pessoa financeira nessa minha cadeira, nas demais filiais e na própria matriz. Então, foi uma coisa assim de muita felicidade, né, deles terem reconhecido o quanto, apesar de ser uma área humana, uma área, né, de colaborador, de cuidar do colaborador, enfim, mas como é importante para trazer essa forma mais estratégica de conversar dentro da empresa, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Bom, saí da L'Oréal, tive o convite para a DASA, e aqui é um pouco de... o Fábio Rosé, que foi a pessoa que me chamou para a DASA, ele falou assim, olha, você fez brilhantemente essa rearrumação para uma empresa de 5 mil colaboradores. Eu quero ver você fazer para 50 mil. Foi meio que um desafio, sabe? E eu que topo tudo que é desafio, eu falei assim, vou provar. Então vamos que eu vou provar que dá para fazer. E foi incrível, foram 2 anos assim muito bacanas. O Pedro Bueno também é uma pessoa muito inspiradora, né, que era o presidente da DASA. E todos os projetos que eu apresentei no primeiro ano, todos foram aprovados lá. Então, a gente teve bastante autonomia, bastante oportunidade para fazer um trabalho bacana. E aí, um pouquinho aí já falando de reconhecimento de mercado, né? Então, já na DASA, já em 2023, ano passado, eu recebi o prêmio, eu tinha sido listada como uma das top 50 executivas de RH, e houve uma votação e fiquei entre as top 10 aí. Então, para mim, por isso que eu digo que foi uma trajetória bem-sucedida, e aí o bem-sucedido, acho que dos 2 lados, né? Acho que de 3 lados. O meu lado, primeiro, pessoal, o lado de que foi uma mudança que me fez muito bem, acho que do lado profissional, né? De ter provado que um skill diferente funciona numa segunda área, e para a empresa, não tenho dúvida do valor agregado que eu gerei, tanto na L'Oréal quanto na DASA. E aí, só para finalizar, o Marcelo já falou também, não me contento só com uma posição, né? Então, estou desde janeiro como CEO do Grupo Conduzir, que é uma empresa bem menor do que todas as outras experiências por onde eu passei, mas eu queria talvez ter essa chancela de, puxa, 30 anos de trabalho, 20 em áreas de planejamento, de finanças, de marketing e os últimos 10 em RH. Eu acho que eu estou pronta para ser número 1 de uma empresa, né? Então, acho que eu fui muito assim, eu quero me provar. Mas eu acho que nada me faria ter aceitado essa cadeira se não fosse o propósito da empresa. Então, o Grupo Conduzir é uma empresa, são algumas clínicas, né,
desse grupo, especializados em intervenção de transtorno do espectro autista. Eu não tenho lugar de fala, né, no sentido de ter uma pessoa na família ou pessoas próximas. Foi uma das coisas que eu falei para as sócias, olha, eu conheço nada desse mundo, né? E elas falaram, não, a gente quer você como executiva e o negócio você aprende. Então, essa minha trilha aqui, aprendendo a cada dia sobre o negócio, me encantando com o propósito, impressionada, primeiro com a qualidade técnica da empresa, mas impressionada com a capacidade que a gente tem de ajudar no desenvolvimento dos autistas, né? Então, autismo não é doença, né? É genético, é uma neurodivergência, e não tem cura, mas você tem como ajudar no desenvolvimento de habilidades, né, dessas pessoas para torná-las cada vez mais autônomas. Então, esse é o grande trabalho. A gente trabalha desde crianças bem pequenas até jovens e adultos. Então, é um trabalho incrível e pelo propósito, eu estou muito feliz. Mas, além disso, eu não deixei as minhas carreiras de lado, né? Aquele plano B que eu estava lá atrás, quando eu fiz o curso do IBGC. Então, hoje eu sou conselheira fiscal na BRH, porque ninguém quer olhar número, né? Então, também é uma vantagem competitiva de ser conselheira fiscal. Eu estou no grupo MOP, que é um grupo educacional, e aí como conselheira consultiva. Estou como conselheira consultiva também da Agência do Bem, que é uma ONG que trabalha em comunidades carentes com ensino de instrumentos de orquestra. Então, eles fazem apresentações com esses jovens. Alguns jovens já recebem convites para participarem de orquestras mundo afora. Então, você tirar primeiro esses jovens nessas comunidades, né, e ter uma atividade ali de música, assim como o esporte também faz muito bem, mas a música aqui tem um papel fundamental de você trazer um novo destino, digamos assim, para esses jovens. Então, é um projeto muito incrível. Eu estou como mentora também da Talk to You, que é uma plataforma que liga mentores a mentorados, e aí de quaisquer formações. E sou membro do Open Mind, que é um grupo de executivos que troca muito, né? Então, você acaba conhecendo pessoas de indústrias diferentes, de segmentos diferentes, de formações diferentes, é muito rico. E a gente tem exemplo de como essas conexões fazem sentido para a sua carreira ou para determinadas necessidades que você tem na sua empresa, você recorre a um outro executivo. Então, é muito bacana esse espaço de networking. Acho que era isso, acho que tentei dar o recado aqui, ser o mais genérica possível para que vocês, de alguma forma, se encontrem, né, nas possibilidades. Deixo aqui meu contato no LinkedIn, Patrícia Mirilli, com 2 L's. Então, estou aqui à disposição para as perguntas se vocês tiverem. Patrícia, tem aqui a... Opa, vai, André, vai lá. Coisa rápida e bem direta, depois dessa trajetória toda, qual que você acha que é a maior dificuldade de fazer esse tipo de caminho heterogêneo, vamos dizer assim, né? E qual o maior benefício? Vou te dizer que a dificuldade é um pouco do que eu cheguei a comentar. Você tem que se provar, né? Então, assim, você é um estranho no ninho, né? Uma formação muito diferente dentro de determinada área, você é estranho no ninho. Então, você ter um sponsor, então alguém te diz assim, não, Patrícia, vai dar certo aqui dentro, né? Isso para teu conforto é importante você ter esse sponsor. Eu acho que como benefício é o seu desenvolvimento, porque você se coloca numa posição de se desafiar, né? Então, assim, eu não conheço, né? Eu posso até ter a base, talvez, para seguir, mas eu não conheço. Então, o seu desenvolvimento, eu aprendi muito, e no RH, particularmente, eu aprendi muito sobre a área, mas eu aprendi muito sobre pessoas. Então, hoje, eu me sinto... Eu acho que o RH me transformou no sentido de uma líder mais humana. Eu sempre me considerei uma líder humana, mas assim, o RH te dá uma outra visão que, para mim, foi fundamental. Então, acho que o desenvolvimento pessoal é o grande benefício de uma transição de carreira.
Bacana. Patrícia, a Juliana, a Ornella, que se ajudou na transição, está aqui com a gente, ouvindo, né? E Oi, ela Ju. também, e ela também é um exemplo dessa transição do financeiro para RH. Oi, Cadê a Juliana? Paty, tudo bem? Tudo jóia? Libera a câmera aí, Ju. Ai, Marcelo, essa hora sem condição, desculpa. Tá bom demais. Ai, aproveitando para fazer uma pergunta, Isso. Fred, posso passar na sua frente? Com certeza, por favor. Paty, te fazer uma pergunta até na tônica do que a gente conversou, de eu te contando um pouco da minha trajetória e, curiosamente, dessa transição que eu também fiz de finanças para o RH. Você lembra que no meu caso eu não fiz dentro da empresa, eu fiz fora. Então foi um pouco mais complexo. E aí, se você puder deixar uma dica, uma sugestão para quem vai ouvir essa gravação depois e quer fazer algo parecido e às vezes não encontra espaço dentro da própria organização e precisa para o mercado, que aí é um outro nível de dificuldade de videogame, né? Você passa de fase. Se você puder deixar uma dica, seria ótimo. Não, com certeza. Eu acho que a dica vale para o interno e para o externo, mas eu concordo com você. O externo é sempre mais difícil porque as pessoas não te conhecem e talvez não tenha esse sponsor, né, fundamental. O que me facilitou a transição do RH é eu começar dentro do RH numa área que demandasse esse skill financeiro. Então, seria muito mais difícil se eu fosse para a área, por exemplo, de recrutamento ou para a área de treinamento, que são áreas mais onde a psicologia talvez seja a área mais importante ali, né? A sensibilidade do profissional. Quando você está numa área de remuneração, numa área de folha, numa área que são áreas processuais, o skill financeiro funciona muito bem. Então, se você quer fazer uma transição de finanças para RH, o que eu aconselho é que você vá primeiro para este tipo de área, né? Para a área que demande um skill financeiro. E mesmo que seja para fora da sua empresa atual, você consiga convencer, né, o interlocutor de que nessa área é fundamental o skill financeiro, porque você vai ajudar no orçamento, você vai ajudar no controle de custo, você vai ajudar no planejamento, você vai ajudar com as ferramentas que você tem, que o seu skill já proporciona. Então, é uma forma de você convencer, digamos assim, né, e mostrar ali as suas credenciais de que é possível, sim, você fazer a transição de carreira, mesmo que para uma empresa diferente. Porque hoje em dia eu acho que os RHs, eles inclusive estão mais sensíveis a isso, sabe? De olhar menos necessariamente para a experiência do executivo, mas para a bagagem que ele tem, para a base que ele tem, e para o interesse que ele tem. Porque uma pessoa engajada, isso também é uma coisa super importante, na hora que você vai fazer essa transição de carreira, você precisa mostrar para o outro lado o quanto você está afim de fazer essa transição, o quanto você vai se dedicar, o quanto você vai se especializar, o quanto você vai estudar para fazer bem aquela cadeira. Porque, às vezes, a pessoa fez a cadeira a vida toda e não tem esse nível de engajamento, né? E quando você traz uma pessoa de outra área, ela está tão afim de fazer essa transição que é isso que as empresas querem, ou deveriam querer, né? É exatamente essa dedicação, esse comprometimento, essa energia que um profissional traz, né? Então, às vezes, se você mostra a sua vontade de fazer essa transição, você convence o interlocutor. Bacana. Vamos lá, Fred. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pela excelente palestra. Queria fazer uma pergunta seguinte, né? Você trouxe a visão que você conseguiu agregar da sua experiência e know-how financeiro no RH. Como conciliar a busca por resultados e eficiências no RH com a preocupação com o clima laboral, inclusive num contexto onde o burnout tem crescido muito nas empresas, tá? E uma segunda pergunta adicionada à primeira é como sensibilizar um executivo estrangeiro, no meu caso, trabalho numa multinacional italiana, de que se ele vem assumir o RH aqui no Brasil, ele tem que, claro, se preocupar com os resultados financeiros que ele tem que entregar para o board dele, mas que o clima laboral e a qualidade de vida das pessoas também é muito relevante. Obrigada pelas perguntas, Fred. Vamos falar primeiro do clima. Vou dar um exemplo. Quando eu estava em finanças,
época de fechamento era sempre uma desgraça, porque o calendário da matriz é um calendário muito estreito. Então, a gente tinha que correr muito para fechar os resultados dentro daquela janelinha. E a gente costumava, né? Terça-feira, então, que era pizza em dobro da Domino's, a gente era sempre assim. E a gente chamava o RH e falava assim: RH, vocês estão aí ainda? Ah, não, a gente está em fechamento também. Ah, então vem comer pizza com a gente. Eu lembro disso. Quando eu fui para o RH, que eu olhei o trabalho do RH, eu falei assim: o RH não precisa fazer hora extra. É uma questão de organização, é uma questão de planejamento. E eu me orgulho de, em 8 anos de RH, eu ter pedido pizza 3 vezes. Então, assim, isso é tão marcante, porque era uma das coisas assim, que eu me cobrava. Eu falei assim, em finanças eu entendo. Por quê? Porque é o calendário louco da matriz. No RH, não precisa. Então, tem muito do líder, sabe, Fred? Às vezes a gente bota as coisas na conta da empresa, mas tem muito do líder, tem muito do quanto o líder quer fazer a mudança, né? Então, assim, eu nunca descuidei de clima. Então, assim, isso é o clima da minha área. Quando eu falo do clima da empresa, é o quanto você, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Na hora que a gente começou a dar transparência sobre os processos de RH, vou dar um outro exemplo que vai materializar isso. A L'Oréal tem o Dia da Ética todo ano, em outubro. E aí você faz perguntas, os colaboradores podem fazer perguntas que vão ser respondidas pelo presidente no Dia da Ética. No primeiro ano que eu estava lá, 75% das perguntas eram sobre RH. 75% das perguntas do Dia da Ética eram sobre RH. Por que não sei o que é assim? Por que não sei o que é assim? Por que não sei o que é assim? 3 anos depois, em 2016, zero perguntas de RH. Zero. Então, assim, a transparência. E eu tenho certeza que isso colaborou muito para essa quebra. Não tinha mais black box, né? Porque está tudo muito transparente. E vou dar um outro exemplo, que é o seguinte: o quanto tem do líder e o quanto tem da empresa. A empresa proibia a divulgação, proíbe até hoje, imagino, do job mapping. Então, você não sabe qual é o tamanho da sua cadeira. Você não sabe qual é o seu job mapping, seu nível da empresa. Eu falei, ok, eu não posso divulgar, mas todo mundo vai saber, porque a correlação que eu vou fazer de target bônus, de benefício e de carro vão estar atrelados ao job mapping. E aí eu comecei a fazer um treinamento de ateliê de remuneração, onde eu explicava como eram feitos os cargos, como que eram posicionados, quais eram os níveis que a gente tinha e quais eram os benefícios atrelados a cada job mapping. E eu falava isso, olha, eu não posso dizer qual é o job mapping de vocês, mas vocês vão saber agora. E aí eu falava, esse nível ganha X% de target bônus, esse daqui ganha Y, esse daqui ganha Z. Todo mundo saía de lá sabendo qual era o seu job mapping. Então, assim, é um pouco do quanto você quer ser transgressor, né, por uma coisa que você acredita, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Em relação ao ponto de empresa estrangeira italiana, eu tinha uma empresa estrangeira francesa, né? E eles são completamente diferentes. Eu posso te dizer, porque 5 anos de trabalho na TIM, eu posso dizer que o italiano é bem diferente do francês. Mas tem as suas particularidades. Então, o italiano é muito apaixonado. Então, você também tem que entender o que pega para o italiano, né? O italiano, por exemplo, ele tem menos... Pelo menos os italianos que eu tinha contato, talvez o mercado de telecom seja um pouco diferente também. Mas eles são... se eles entendem que precisa fazer uma coisa, não tem dinheiro, cara, não tem orçamento né? não tem restrição orçamentária para fazer o que você acredita. Se você tem como convencer. Então, talvez essa seja uma coisa. Convença do que tem que fazer de mexida, porque você vai ter o orçamento. O francês é um pouco diferente. O francês é um pouco... como é que eu vou explicar o francês? Não tem explicação. A Isa, se quiser me ajudar, me ajuda. Mas é um outro bicho, é uma outra forma de negociar. Né? Então, assim, eu acho que tem que entender muito a particularidade da empresa. Acho que o francês desconfia, né, Patrícia? Ele é mais desconfiado. Então, eu acho que você precisa argumentar mais, com mais dados. Exatamente. Leva mais tempo de construir a confiança, né? Acho que é isso. O italiano é mais apaixonado. Se ele gosta de você, você convence o italiano a fazer o que você quer e tá lá junto, né? Enfim.
Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, muito bom. Obrigado, Patrícia. Patrícia, você estava comentando lá em algumas empresas onde eu passei, você falou do orçamento e está todo mundo, se já não terminou, nos acordes finais dos seus orçamentos, né? E uma dificuldade que às vezes eu encontrava com o RH era simulações, né? Então, em algumas empresas, a coisa ficou tão difícil que eu falei assim, me dá para cá. Então, eu aprendia como é que era, eu e minha equipe aprendimos como é que eram as contas todas do RH, me dá para cá que eu faço. Aí aqui a gente fazia as simulações, aí se aumentar, aí se diminuir, então esse ter esse olhar financeiro mais desenvolvido com o pessoal lá do RH, isso é interessante para poder dar essa agilidade, porque se por um lado me trouxe agilidade, trazer as contas e as simulações de impactos em folha para dentro do financeiro, por outro lado, o RH falou assim: olha, você está fazendo a conta, sabe? A responsabilidade é sua. Né? É isso, é isso. Pois é, e como é que você vê isso? Né? Que não pode. Vou te dizer, eu cheguei no RH, era tudo planilha Excel, né? E aí era planilha Excel que eu dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar. Por quê? Porque você mexia numa premissa, numa variável, numa planilha, e esquecia de atualizar na outra, né? E aí, escamba tudo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi implementar um sistema. Hoje tem sistemas muito bons de RH para simulação de orçamento, né? A gente depois implementou como grupo uma ferramenta global, né? A matriz entendeu que era importante, a gente trouxe para cá e implementou aqui, mas antes eu implementei uma caseira, que foi fundamental, E isso, né? Você salva simulações para você entender, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Sistema é fundamental. Então, assim, a gente com a cabeça racional precisa de sistema. Assim, por melhor que seja a sua planilha Excel, não dá, precisa de sistema. E uma outra coisa que foi fundamental é o seguinte: você dá. Eu estava numa área central, né? Mas você dá a oportunidade dessas simulações acontecerem nas pontas, você ganha agilidade também. Senão você traz tudo para cá, tudo tem que ser feito aqui, cria-se um gargalo. Então, esse sistema a gente disponibilizou com perfis diferentes por áreas, onde cada responsável poderia fazer as suas simulações. Né? Então, isso dá uma liberdade, isso dá uma responsabilização. Né? Então, assim, você quer botar mais headcount? O impacto é esse. Você já está sabendo, você já está vendo na sua simulação qual é o impacto. Você, então, dentro da sua unidade de negócio, você já valide esse aumento e quando você me trouxer, já está validado aí. Então, acho que também foi um ganho, essa coisa de, é o financeiro que está fazendo o número, eu não reconheço, né? Ou então é o RH central que está fazendo, eu, como unidade de negócio, não reconheço. Não. Cada um é responsável pelo seu pedaço, a gente só está aqui para consolidar. Então, eu consolido o RH, jogo no financeiro, o financeiro consolida tudo, sabendo que o RH é 50%, talvez, dos custos, né, da empresa como um todo. Então, é super importante essa responsabilização. Então, o sistema é a palavra-chave. Outra pergunta que o ponto interessante, né? Quando você está no orçamento, né? O pessoal faz a lista de Papai Noel. Olha, eu quero dobrar o meu time, eu quero dar aumento para todo mundo no talo, porque todo mundo é fantástico. Fulaninho, Huguinho, Zezinho, Luizinho, só tem gênio da montanha. E como é que você trata? Como é que na tua experiência você tratou? Você deixava um bolsão ali, ó, isso aqui é o mérito do ano e a gente vai gastando aos poucos. Eu queria ouvir um pouco de vocês para ver esse teu contraponto. Você já teve de um lado de cada da mesa, né? Que você recebia a lista de Papai Noel, agora você está do outro lado lá da mesa. Me conta. Essa mão de ferro, no final das contas, é importante manter lá no RH, né? Então, assim, a gente discutia a verba de mérito não era unitária, então, assim, qual é a massa salarial do todo, X% eu vou utilizar. Então, lembra que eu falei que a gente pagava muito mal. Então, no primeiro ano, a gente botou 5% da verba inteira como mérito. Por quê? Porque eu precisava fazer correção. Né? E aí as correções também aconteceram, não só vou dar dinheiro para todo mundo, não. Tinha pessoas que ganhavam um salário muito baixo porque estavam com baixa performance e ninguém tinha coragem de demitir as pessoas. Então a gente falou assim, vamos ter coragem de demitir as pessoas. Quando eu contratar, eu não contrato com esse salário, eu contrato com o salário de mercado. Então a gente foi corrigindo, a gente demorou uns 3 anos
para corrigir, sair do 25 percentil para o 50 percentil de mercado. Com isso, algum dinheiro, nesse primeiro ano eu tive dinheiro extra da matriz, que foi esse 5% a mais. Depois eu fiquei rodando em 1,5%. Era minha bolsa de mérito, né? 1,5% da massa salarial inteira. Era verba de mérito. Então, na hora que a gente mandava para as áreas, olha, façam as propostas dos méritos das suas equipes, a gente já botava o totalizador da área. Então, o gestor, ele falava o seguinte, tenho 10 funcionários, eu não posso dar... Ou eu vou dar 1,5% de aumento para todo mundo, o que é 0 recomendado pela área de RH, mérito é pelo menos 5%, que senão é até ofensa. Eu falo isso. Você dá 1% de aumento para um funcionário é ofensa. Você não está fazendo nada, você está ofendendo o seu funcionário. Então, é melhor não dar nada, é mais justo, é mais honesto, e aí você usa esse percentual desse funcionário para outro que merece um reconhecimento. Então, essa coisa de orientar as áreas era um papel muito importante do RH. Então, não adianta deixar aberto. Então, você protege no orçamento, qual é o saco de dinheiro do orçamento, e na hora de transformar aquilo em realidade, você diz para a área quanto que ela tem. Aí ela vai falar assim, mas isso não dá para fazer. Eu falei, então a gente faz o seguinte, em vez de você dar o mérito em janeiro, você dá o mérito em abril. Você salvou 4 meses e aí já encaixou no dinheiro que tinha. Então, Perfeito. essas ferramentas que a gente vai brincando, sabe? Muito bom, muito bom. Bacana, bacana. Pessoal, mais algum ponto aí? Aproveitem aí. Eu quero. Aqui, no auge da flexibilidade do domingo, que leva aí fica aí e vê a palestra online, né, Paty? A gente fala muito, Patrícia, você falou bastante disso hoje, né, da proximidade do negócio. Deixa eu encostar aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, não vai bater esse carro agora. A proximidade com o negócio, convencimento, né? E a gente fala muito de soft skills em finanças, né, Patrícia? Então, queria que você explorasse um pouquinho mais isso, né? Como que essas habilidades de influenciar, de convencer, de trazer fatos e dados, que são características tão de finanças, fazem a diferença no dia a dia, né? Porque às vezes a gente financeiro, a gente fala, cara, é óbvio, não tá vendo? 5%, já falei que é 5%. É isso. Como é que você traz isso para o dia a dia, né? Eu acho que um pouco do que eu falei é o seguinte, apesar de para você ser óbvio, para os outros não é. Então, você também entender que não necessariamente todo mundo tem o pensamento racional e óbvio que você está vendo ali, você ter essa atitude mais humilde, né? Menos pé na porta. Que a gente que é mulher forte, a gente tem a tendência de... Né? Exatamente isso. Tá óbvio aqui, não. Né? Então, assim, entender e entender também que isso é temporário, né? Isso não vai ser para sempre. É naquele momento que você tem que, de novo, fazer com que o outro entenda o seu skill, o quanto você pode agregar e criar esse espaço para somar e não para... né? Eu nunca quis, pelo menos foi um esforço que eu fiz, de não me sobressair a ninguém. Ali a ideia era como é que eu, com uma outro tipo de visão, consigo colaborar. Então é para somar mesmo. Então, assim, o RH vem aqui com a preocupação de treinamento, de retenção, de saúde mental, de tudo, beleza. E aqui eu dou a diretriz, podemos fazer tudo isso, mas meu limite orçamentário é aqui. Como é que a gente convence? O que a gente pode abrir mão? O que a gente pode flexibilizar e tal? Então, é um pouco assim, isso vai depender de cada pessoa, cada líder, né? Não tem uma receita pronta. Eu acho que eu sempre fui uma parceira muito grande do RH, então, quando eu vou para o lado de lá, eu não tive tanta dificuldade com os meus pares, né? Principalmente com a minha equipe. A minha equipe me comprou muito rapidamente porque eu comprava as brigas deles, né? Essa coisa de botar ordem na casa... Eu lembro do Dalpozo, uma vez, ele pedia a mesma coisa para 3 funcionários meus. E aí ele falou assim, na hora que ele estava pedindo a mesma coisa para o terceiro, eu falei assim, Marco, não vai fazer, não. Mas você está fazendo bagunça na minha área, Marco. Não vai fazer, não. Então, eles me compraram muito rapidamente, porque eu servi de barreira.
Eu, em algum momento, fui barreira, né? Então, e o líder precisa fazer isso. Então, ele precisa proteger a equipe e ele precisa ter a conversa estratégica com o chefe, né? Então, como é que você equilibra esse negócio? Então, é um pouco do que você falou, Isa. Eu não sei se isso se ensina, né? A gente até tem treinamentos para ser mais empático, né? Para ser mais flexível, para ter mais escutativa, e até existem esses treinamentos. Mas se o líder não tiver a fim de fazer, você pode fazer o treinamento que você quiser, né? Então, vai depender muito da pessoa, não tem muito jeito. Mas como Patrícia, eu não sei se as pessoas que... Isabela, Patrícia, o que você falou agora é ouro puro. Eu não sei se as pessoas têm consciência de quão importante foi essa tua fala, tá? Quando a liderança entende esse papel dela, o jogo muda completamente. É isso aí, né? E como toda mudança, né, Patrícia, parte do racional para se tornar um novo hábito, a gente tem o papel também como líder de influenciar. Sem dúvida. O novo hábito seja desenvolvido, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, e aí precisa de coragem, Isa, né? Assim, precisa vontade de fazer, porque nem sempre é fácil, nem sempre todas as portas estão abertas, você vai ter que esmurrar algumas portas, você vai ter que, né, mudar coisas, você vai ter que convencer, isso cansa. Mas, de novo, eu tenho muita energia para defender o que eu acredito, então eu acho que funcionou nesse sentido. Quando as pessoas acreditam, né, sabem do que elas estão falando, eu acho que é um conselho que eu dei, não escondam isso, né? Não se acolham numa zona de conforto, né? Lutem, né? De fato, eu, enfim, de novo, é personalidade, né? Então, assim, quebrei muita barreira, com certeza, tanto na L'Oréal quanto na DASA. A DASA também era um bicho diferente, eu tinha uma pessoa conhecida, o resto não, né? Numa cidade diferente. Mas aos pouquinhos a gente foi mostrando valor, tudo com contexto, acho que também é importante. Essa coisa de, vamos fazer isso. Não, vamos fazer isso por quê? Eu estou vendo esse contexto, o contexto está assim, isso aqui vai gerar esse tipo de problema e há possíveis soluções. Aí você não dá uma solução única. Possíveis soluções, pode fazer assim, pode fazer assim, tá, mas você direciona para o que você quer, o que você acredita. Enfim, mas é isso, é ir sentindo, cada empresa é uma empresa, cada chefe é um chefe, cada negócio é um negócio. Tem que ter essa maleabilidade de entender onde você pode entrar, onde tem mais facilidade, onde tem mais dificuldade, para ver como que você consegue implementar o que você quer, o que você acredita. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta na tua linha ali sobre o próximo passo da tua carreira, você falou do conselho, né? Você fez isso em 2015, né? E de 2 anos para cá, ou de 1 ano para cá, virou a moda da moda do universo, né? E tem grandes casos, como o BGC que você fez, a Fundação Dom Cabral, tem uma mais recente que apareceu agora, mas a turma está entendendo que é quase que um caminho óbvio, né? Se cheguei a CFO ou CEO, então necessariamente eu vou ser chamado para ser conselheiro porque eu cheguei nesse ponto. Eu queria te ouvir um pouco, dado que você conseguiu, você fez toda essa caminhada, CFO, diretor de RH, CEO, né, vis-a-vis a tua carreira como membro de conselho de vários níveis. Para mim estava muito claro esse segundo passo, sabe, Marcelo? Porque é isso, eu acho que a gente tem muito conhecimento. Eu estou lendo um livro, aliás, cada vez mais forte. Eu acho que eu falei com a Isa sobre esse livro, cada vez mais forte, do Arthur Brooks. Ele fala justamente do declínio, entre aspas, da nossa inteligência de inovação aos 40, 50, 60 anos, mas ele fala muito da nossa inteligência cristalizada. Então, é exatamente essa inteligência cristalizada que a gente adquiriu uma bagagem profissional, de experiência ao longo de todos esses anos, e a gente não pode deixar isso morrer, né? Então, ele fala, por que os professores são mais velhos? Por que os consultores são mais velhos? Por que os cientistas são mais velhos? É porque eles acumularam essa bagagem e talvez o raciocínio de inovação seja muito menor do que aos 20, 30 anos, né? Então, assim, eu falo, eu não consigo acompanhar TikTok, gente. Minhas filhas aqui são rainhas do TikTok, eu não consigo, não tenho conta, não tenho interesse. Então, essa coisa do acompanhar as inovações e tal, ele vai declinando, mas, ao mesmo tempo, você vai cristalizando
a tua inteligência de tudo que você adquiriu. Então, o conselho é um pouco disso. Você pode, no conselho, colocar a serviço da empresa esse teu conhecimento. Então, por isso que eu acho que estar no conselho sem ter que se dedicar 10 horas por dia, né, numa empresa. Então, ele é fundamental. O que está acontecendo agora, Marcelo, é que muitas empresas que não tinham conselho, porque o conselho, né, quando vem à cabeça, é aquele conselho formal de empresas listadas em bolsas abertas, onde é obrigatório ter o conselho de administração, o conselho fiscal. Então, inclusive o IBGC, esse curso prepara para essas empresas, né, para, de fato, as obrigatórias. Mas as empresas menores começaram a perceber que dá para ter essa ajuda profissional, digamos assim, de executivos de mercado, num conselho chamado consultivo, onde não tem risco, né, para o conselheiro e, ao mesmo tempo, às vezes não tem nem remuneração. Né? Ali o conselheiro está para, de fato, fazer um trabalho voluntário, porque acredita, porque quer ajudar, e, ao mesmo tempo, a empresa se fortalece, né, de ter tantos consultores bem preparados. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que esse boom pelas empresas também. As empresas falaram, eu não tenho obrigação, não tenho nada, não preciso nem pagar, posso fazer um conselho consultivo aqui, vamos embora. Então, acho que é isso. E aí está unindo, né, a vontade dos executivos de ter já esse slash career, né, de ter essa carreira paralela, das empresas que querem ter consultores mais experientes, que muitas não podem pagar. Né? Por exemplo, dos 3 conselhos que eu estou, só um é remunerado. Os outros 2 são voluntários. E eu estou super feliz, até porque você não consegue começar com, né? A gente fica ouvindo assim, porque o conselheiro da Petrobras ganha 80 mil reais. Gente, os conselhos de empresa não vão pagar 80 mil reais, não pagam nem isso para o seu principal executivo, quanto mais para o conselheiro. Então, a gente também desmistificar essa coisa de que tem conselho remunerado para tudo que é lugar, não é assim. Mas eu acho que é um pouco do que eu tinha falado para o André, é o desenvolvimento que a gente quer como profissional, né? Esse tipo de experiência. Então, eu participar do conselho do MOP, que é uma empresa educacional, eu nunca trabalhei em escola, em empresa de ensino. Eu estando no conselho é uma oportunidade que eu tenho de viver aquele mundo sem precisar ter passado, né, como executiva. Então, é muito interessante, é muito interessante. Então, aconselho assim, precisa fazer curso para conselheiro? Eu acho que, de novo, depende de você, o quanto você quer agregar conhecimento para você. Mas se você tem uma super bagagem profissional, não necessariamente você precisa ter. Eu acho que o curso de conselheiro, ele te ajuda no seguinte sentido: te convencer, né, te ensinar que você não é o executivo daquela empresa onde você é conselheiro. Então, isso é muito importante. Você pode dar sua opinião, você pode dar sua recomendação, mas quem vai fazer acontecer são os executivos da empresa, e você não pode ficar chateado se eles não seguirem o que você está falando, porque não é você que vai botar a mão na massa, né? São eles. Então, eu acho que o curso ele te dá essas dicas do seu papel. Qual é o seu papel? Onde você tem que entrar e onde você tem que recuar. Participo de empresa familiar. Familiar tem discussões na reunião de conselho. Quebra o pau entre a família. Qual é o papel do conselheiro? Ou ele dá um step back e deixa, ou ele fala assim, gente, vamos voltar. Né? Então, assim, é isso. Qual é o papel do conselheiro naqueles momentos? Então, eu acho que o curso ajuda nesse sentido, mas é obrigatório não é. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, um ponto agora, né? Eu tô com 52, eu tenho amigos também na casa de seus 50 aí, né? Todos muito bonitos e bem de saúde, como eu, bem pensados. Mas que estão nessa fase de entre carreiras, between jobs, né? Como é que você está vendo a questão do etarismo? O que é que você está vendo esse pessoal, pessoas que são muito bem formadas academicamente, com uma experiência consolidada em mercado e está tendo dificuldade para recolocação? Como é que você enxerga isso? Esse é um tema bastante discutido, né? A gente tem falado... O RH ainda tem discutido pouco sobre isso, mas no Open Mind do grupo de executivos é um tema recorrente a gente falar disso. O conselho ele veio também para cobrir esse gap. Se eu não tenho mais a energia para trabalhar 10 horas por dia numa empresa, né? E na verdade, é um pouco isso que as empresas falam, eu quero garotada nova, porque a garotada nova se sujeita à carga horária pesada, enfim. Então, tem um pouco disso, as empresas ainda não entenderam como balancear as experiências com a garotada.
Então, o conselho ele veio para o executivo, ele veio como uma boa janela de falar assim, olha, eu, com a minha experiência, eu sou muito requisitado por conselho. Então, eu vou começar a ir por aí. Então, é uma forma de você também se manter atuante, né? Onde te querem, né? Onde te querem. Então, os conselhos, eles valorizam muito a experiência. E não interessa se você tem 50 anos ou se você tem 70. Se você tem a bagagem, é isso que interessa nos conselhos, né? Então, o conselho, eu diria que é o ambiente mais democrático em termos de idade que existe. Nos conselhos também começa a existir uma preocupação de trazer mais mulheres, porque os conselhos, geralmente, eles são muito masculinos, né? Tem muito, principalmente os conselhos mais estruturados, eles são muito masculinos. Então, as mulheres estão começando agora a aparecer e mostrar também que são capazes de ajudar, de colaborar com as suas experiências. Nas empresas normais, Marcelo, eu ainda não vejo um esforço genuíno para que não haja preconceitos nos executivos de mais idade. Tem algumas empresas fazendo um esforço de venha para cá 50 a mais. Se você olhar, são todos cargos operacionais. São pessoas assim, até aposentadas já, mas são cargos operacionais, são cargos de fábrica, são cargos de nível mais de base, né? Não são cargos executivos. Não existe um programa 50 a mais. Venha ser VP da minha empresa porque você tem 50 a mais. Não tem. Não tem. E aí, aproveitando até a sua pergunta, né? Tem algumas empresas que elas claramente dizem, olha, acima de 60, naturalmente você sai, 65. O Itaú tem alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, eu dei o Itaú porque é a informação que eu tenho. Mas você percebe que existe um teto para os cargos? Você percebe que existe um teto para o CEO? Você percebe que existe um teto para o CFO? Do mesmo jeito que você comentou ali, assim, olha, para o conselheiro, não. Conselheiro você ganha uma sobrevida enorme, mas enquanto diretor, o executivo de empresa, você percebe que há um teto? Eu acho que é um teto que ninguém fala, né? Porque, assim, diferente do Itaú, que talvez seja uma coisa... que talvez não, né? Porque a pessoa se vê obrigada a sair quando completa a idade. Então, está lá no estatuto da empresa, né? Eu lembro que quando eu comecei na Shell, você se aposentava com 55. 55 era a data, era a idade. Hoje não existe mais, ou, enfim, as idades também aumentam, mas são poucas as empresas que formalmente têm essa idade. Limite, mas informalmente eu diria que todas têm. Informalmente todas têm. E aí, falando de multinacional, por exemplo, pensando nessa questão de executivo, eles precisam rodar os executivos. Então, não adianta eu ficar com o executivo 15 anos no mesmo cargo. Eles precisam, né? Eles entendem que faz até parte da estratégia dar refresh nesses executivos, né? Para trazer sempre pensamento diferente, pensamento mais atualizado, enfim. Então, é muito difícil, principalmente nas multinacionais, você ter pessoas que ficam muito tempo nos cargos. Na L'Oréal Brasil, o máximo que um presidente fica são 5 anos. É o máximo. Então, assim, se ele completou 5 anos, ou ele vai para outra filial, pode ser presidente em outra filial, ou ele se aposenta, ou enfim, ele vai fazer outra coisa, mas ele não pode ficar no mesmo cargo mais que 5 anos. Acho que é menos por idade e mais pela questão do refresh, né? Mas existe uma coisa velada, sim, e é difícil transpor a questão da idade, né? Você tem que ser um cara muito fora da curva para que a empresa fale assim, não, essa pessoa eu não quero perder, mesmo que ela tenha 65 anos, eu quero que ela continue aqui. É muito mais difícil. As empresas familiares, não, né? Empresa de dono, aí está lá o dono, fica até morrer, depois fica o filho até morrer. Aí é diferente, né? Mas as empresas mais estruturadas, eu acho muito velado essa questão da idade. E de uma maneira, não sei se você tem, ou se você pode, ou se deseja colocar. O que seria esse número não dito pelo mercado de teto de idade para os executivos? Muito, Marcelo, é muito do que o executivo também transparece, né? Entendi. Você me daria 52 anos? Jamais. Eu tenho 52 anos, igual você. Então, tem muito isso, né? Assim, infelizmente tem a ver com a aparência. Entendi. Tem a ver com a energia, né? Porque às vezes tem pessoas com 40 anos que têm a energia lá embaixo, parecem Entendi. muito mais velhas. É isso.
não é assim, me dá sua carteira de identidade. Ah, tá, então agora você está bloqueado porque você tem 52. Não, é o quanto a sua energia ou a sua aparência te fazem parecer mais velho ou não. Né? Então, excelente ponto. Olha que interessante. Infelizmente também é isso. Excelente ponto. Excelente ponto. Bom demais. Pessoal, mais um ponto aí. Acabou de entrar aí Sandra Calcado, Gustavo Suede. Sandrinha. Enorme prazer estar aqui. Pena que não consegui assistir tudo. Depois vou assistir o replay. Muito Sandrinha, bom. minha companheira de BGC, minha companheira de curso de BGC. Pessoal, enorme experiência aí para ser compartilhada. Patrícia, eu já falei isso para ela algumas vezes. Eu era uma mera estagiária quando a Patrícia já era poderosérrima lá na Shell. E eu lembro que eu tinha na Patrícia assim, uma pessoa que eu olhava assim de longe. E aí, anos depois, alguns anos depois, melhor não dizer quantos anos depois, a gente se reencontrou no IBGC. Enorme prazer estar aqui. Desculpa, cheguei aqui no meio para o final, mas assim, vou assistir depois. Parabéns aí pela exposição, Paty. Valeu, Sandrinha. Bom demais. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal que botou aí no chat aí alguns pontos. Vou dar uma olhada no chat aqui se tem algum pouco aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui no chat que eu tenha visto, não. Pessoal, mais algum ponto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então é isso. Patrícia, o único ponto é de agradecimento, Marcelo. Claro. Por essa palestra espetacular. Obrigada, a Júlia Ornelas falou uma coisa muito certa ali, né? O óbvio tem que ser dito, né? Então, muito foi dito aqui, coisas veladas aí, né? Então, a gente tem que ser dito, né? E acaba que tá a vida. Pessoal, queria pedir para quem puder abrir a câmera aí, para a gente poder tirar nossa fotinha. Vamos lá? Bora, Marcelo, Sandra. difícil. Ah, dona Ornella. Aí sim, pronto, foi. Bora, Ponzo. Olha o Ponzo aí do Open Mind aí, Patrícia. Bora, Ei, Pedro. Cris. Bora, Suede. Vamos lá, sorrisão aí, todo mundo. É 1, é 2, é 1, é 2. Peraí que tem a segunda página aí, aguenta aí. Pessoal da segunda página aí, vamos lá, sorrisão. Bora, Nestor. Bora, Rayana. Não? Nosso estagiário aí. Bom demais. Pessoal, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu vou botar lá no LinkedIn, tá? Patrícia, já fica de olho aí que o Nestor que está aqui com a gente, ele faz um resumo fantástico da palestra, impressionante. Já já vai estar aí saindo para a gente aí, tá bom? Muito bom, muito bom. Gente, um prazerzaço estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Espero que eu tenha deixado alguns insights aí para vocês. E admiro bastante o grupo, vou ficar acompanhando mais perto, Marcelo. Porque finanças não sai de mim, né? Finanças não sai de mim. Gente, fica com Deus. O domingo é abençoado para todo mundo, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Prazer, até a próxima. Abraço. Tchau.